O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu, as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? Então o dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado no meu celeiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos no meio dos discursos de parábolas de Jesus. Semana passada, você lembra a parábola das sementes no terreno. Essa semana, não só a parábola do joio, porque o padre leu a versão mais breve do Evangelho de hoje, por causa que o padre vai falar justamente dessa parábola, mas Jesus conta outras parábolas e explica por que ele usa de parábolas. Depois em casa, quem quiser, leia a versão mais longa. Às vezes o Evangelho tem isso, tem essa possibilidade de se ler na missa a opção longa ou breve, e o padre leu a breve. Esses discursos da parábola, então, eles vão nos ensinando aquilo que de fato é o reino dos céus e vai dando dicas daquilo que de fato Jesus quer da nossa vida. Essa parábola de hoje, você vê essa confusão entre trigo e joio, porque quem conhece um pouco sabe que o joio, de início, ele se parece muito com o trigo. E ele, arrancando o joio antes da hora, se perde o trigo. E é por isso que ele é como se fosse um parasita. Jesus, para dizer nessa parábola que o mal é assim, o mal não é algo em si mesmo. O mal, ele depende do bem para existir. Santo Agostinho vai dizer que o mal é a falta de algo que é próprio no seu ser. E aí o mal, então, ele se parasita, ele se apropria, ele usa para confusão. E é astúcia do inimigo daí fazer com que esse mal, ele pareça um bem. E é por isso que quando é um erro ou um mal já de cara, você já sai fora, você já percebe e sai fora. Agora, quando ele vem misturado, aí ele nos engana. Se você vê uma conta 2 mais 2 é 5, você já de cara já vê que aquilo está errado. Agora, se põe 3,9, aí você pensa, mas é só um pouquinho só, então, né? Mas no fundo está errado, que é joio, não é 4. 3,9 não é 4. Mas é assim que o demônio faz, ele disfarça e ele usa de meias verdades. Ele espalha o seu joio com meias verdades. E a gente hoje vive um tempo em que existe um evangelho do joio. Pessoas que vão repetindo certas frases, que por vezes parecem boas, que por vezes parece que Jesus que falou, e que por vezes parece que está certo.
mas que no fundo vai contra o Evangelho de Nosso Senhor, que não é aquilo que saiu da boca de Jesus, e é por isso que há confusão. Nessa homilia, então, o padre vai falar do Evangelho do Joio, 10 frases do Evangelho do Joio, e o que de fato Jesus falou, para que a gente não caia em certos mantras, em certas repetições que a gente escuta por aí, e infelizmente até por vezes dentro da igreja, frases do tipo que Jesus não falou, mas as pessoas acham que é verdade ou acham que ele falou. A primeira dessas frases, que é joio, é uma frase assim: é a minha vida, não tenho que dar satisfação para ninguém. Parece que está certa essa frase. De fato é a sua vida, que no fundo não é sua, porque você não é capaz de fazer com que a sua unha cresça. Então a sua vida foi dada a você. Você é um guardião da própria vida. A segunda coisa é, de fato, nós iremos prestar conta somente de Deus, somente a Deus. Deus é que nos julgará. No entanto, se a gente vive essa frase, a gente começa a não se importar com o escândalo que a gente pode produzir. Porque de fato, você não deve ficar demais de preocupado com aquilo que os outros vão falar. Mas ao mesmo tempo você também não pode ser um suicida social e viver sem consequência. Porque todos os nossos atos, como nós somos igreja, somos humanidade, todos os nossos atos têm consequência nas pessoas. De forma que, quando a pessoa fala isso, ela está falando no fundo assim: olha, ninguém que tem nada com a minha vida, eu faço o que eu quiser, só Deus que vai me julgar. Olha como é meia verdade. Porque no fundo, quando a pessoa diz isso, ela está dizendo assim: deixa eu pecar, e no fundo eu que vou arcar com as consequências. Você não tem nada a ver com isso. Mas o Evangelho corrige, o Evangelho chama atenção, o Evangelho traz o outro para a verdade. E o que Jesus falou? Ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é necessário que venham os escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Então veja, os seus atos têm consequência. Se você vê, por exemplo, um padre, ele bebendo, bêbado, caído aí, aquilo é um escândalo. Eu não posso chegar e falar assim: não, é minha vida, faço o que eu quero. Essa semana, procurou uma moça, que história, procurou uma moça e falou assim: padre, eu estou meio encacucada com um negócio. Tem um padre que me chamou 2 vezes para ir no cinema. Água benta com terra dá barro, né? Mas você vai com quem? Vai com a família? Vai com os amigos? Vai em comunidade? Não, padre, só eu e ele. Veja bem, vamos supor que o padre e a moça, elas têm um coração da Imaculada Conceição. Eles têm um coração puro, mas eles vão no cinema. Quem vê vai falar o quê? Vai produzir escândalo. No mínimo é uma imprudência. Só que assim, nem ele nem ela tem o coração da Imaculada, não é? Mas veja que você não pode ser uma roleta russa, achando assim: eu faço e não tenho que dar satisfação para ninguém. Tem sim, porque você pode escandalizar o seu filho, pode escandalizar a sua esposa, pode escandalizar alguém da igreja por causa de más atitudes nossas. Então para de replicar esse mantra que às vezes a gente escuta aí, até mesmo na internet: ah, ninguém paga minhas contas, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Tem sim,
porque você pode causar escândalo. Não é? Tem gente que fala assim, não importa a roupa que eu vá na igreja, porque o importante é o coração. É pecado causar escândalo. Se você é motivo de pecado para outro, é pecado seu também. Primeira mentira. Você vê que o joio, como que ele é? Ele parece uma verdade. Segunda mentira. Ouça seu coração e confie na sua intuição. Quantas vezes você ouviu o seu coração e... Não foi? O homem que confia no homem. Eu sou homem, eu sou um ser humano. Não é? A mulher é ser humano. Se eu estou confiando em mim mesmo, eu estou com doideira, gente. De novo, por que meia verdade? Porque, de fato, o sentimento, a emoção, o coração foram dons que Deus nos deu. Mas a gente não pode ser levado pelo sentimento. A gente não pode ser levado somente pela razão. A gente tem que ser levado pela fé. Por aquilo que Deus ordena, por aquilo que Deus fala. E por muitas vezes você vai ter que fazer aquilo que o seu coração não quer. Segunda-feira você não quer levantar para ir trabalhar. Mas tem que ir, não tem que ir? Tem muita coisa que você tem que fazer. A gente está num tempo que as pessoas... Não, você tem que fazer aquilo que dá vontade no seu coração. Não, gente. Tem muitas coisas que você tem que fazer porque é necessário, porque é preciso, porque é seu dever. Esse ouvir o seu coração, por muitas vezes faz com que as pessoas rifem Jesus. Rifa Jesus às vezes porque precisa trabalhar, porque precisa estudar, porque precisa ter esse relacionamento. E de repente está aquela pessoa que vinha na igreja, que buscava Deus, e porque escutou o seu coração, largou. Mas pensa só, analisa o seu coração. De novo, nem os dois lá que iam no cinema, que pensaram em ir no cinema, e nem, aliás, o padre que convidou, né? Não foi nem a moça, mas veja, e nem você tem o coração da Imaculada. O nosso coração tem um monte de sujeira, tem um monte de enganação. Então como é que a gente vai confiar no nosso coração? Não, gente, a gente tem que confiar em Deus, e é Ele que vai falar o que deve fazer. Olha que Jesus fala: raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Como é que eu posso ter atitude boa se você olha para o seu coração e vê que tem um monte de coisa aí que não é do reino? Aquilo que o padre sempre fala: se tivesse uma televisãozinha aqui no nosso coração e as pessoas vissem o que passa no nosso coração ou o que passa no nosso pensamento, a gente ia passar vergonha, porque a gente não tem o coração da Imaculada. De forma que eu tenho que desconfiar do meu coração, eu tenho que desconfiar da minha intuição, e eu tenho que confiar em Deus e na sua palavra. Jesus continua dizendo assim: pois a boca fala daquilo que o coração está cheio. Terceira frase do Evangelho do Joio. Essa é uma frase que está na boca da turma, mas que ela vem do fundo do inferno. Tem duas frases aqui que vêm do fundo do inferno. A frase é assim: o importante é ser feliz. Quem que já não ouviu isso, não é? Mas o importante é ser feliz. Assinado o diabo, não é? Essa frase podia ser assim: se te faz bem, que mal que tem? Não estou fazendo mal para ninguém. Veja como é meia verdade. A primeira frase do catecismo diz assim: Deus é feliz em si mesmo. Deus é a felicidade. Deus não precisa de nada nem de ninguém para ser feliz.
Ele nos criou para sermos felizes com Ele, porque sem Ele não dá. A frase que é do joio é: o importante é ser feliz. Está faltando um pedaço, gente. O importante é ser feliz com Deus, senão não dá. Quando a pessoa então fala, o importante é ser feliz, ela está falando assim: não, mas se eu estou me sentindo bem, Deus não vai me culpar, Deus não vai me julgar, porque eu estou feliz. Mas, se você analisar bem, no fundo não é felicidade. No fundo, às vezes é emoção, no fundo é euforia, foguinho na carça, desejo, não é? E a pessoa acha que aquilo é felicidade. Só que depois que o pecado abaixa, o que sobra é caco. Porque o pecado, gente, ele adoece espiritualmente e fisicamente também, viu? O que Jesus de fato falou? Jesus falou assim: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Se guardardes os meus mandamentos. Olha agora. Tendo dito essas palavras, para que a vossa felicidade, a minha alegria esteja em vocês. Ou seja, como que eu vou ser feliz de fato? Guardando os mandamentos. Ele que falou: você quer ser feliz? Guarda os meus mandamentos. Porque quando você guarda os meus mandamentos, você está em mim. E eu sou a felicidade. Mas não, o importante é ser feliz. Se for assim, gente, você não pode prender uma pessoa que violenta uma criança. Porque ele chega lá e fala: não, mas o importante é ser feliz. Alguém que rouba, alguém que mata, alguém que... não, mas o importante é ser feliz. Isso é a minha felicidade? Como que faz? Não, gente. Se guardar os meus mandamentos, a minha alegria, a minha felicidade estará em vós. Não dá para ser feliz fora de Deus. Porque não é que Deus é feliz, Ele é a felicidade. Não existe felicidade fora de Deus. Pensa assim, de um modo bem bobo: Deus é 100% da felicidade. Não tem felicidade fora dele, não tem. Pode ter euforia, entusiasmo, noia, foguinho na carça, mas isso não é felicidade. Existe um livro da literatura que chama O Diário de um Pároco numa Aldeia. É um livro de literatura, não é um livro fácil, porque o autor ele escreve de modo rebuscado. Bernanos que escreveu, ele escreve de modo rebuscado, então não é um livro tão fácil. A obra dele é uma obra católica, ele tem vários livros de literatura de obra católica, mas é uma leitura rebuscada. Naquele livro ele é um padre simples, lá tem um padre simples que mora numa aldeia e que sofre lá no final do livro a gente vai saber que é um câncer no estômago que ele tinha, ele não conseguia comer nada, só vivia de vinho e pão, e chega uma hora que ele começa a viver daí só da Eucaristia mesmo. E ele vai visitando as famílias lá, e ele vai escrevendo seu diário. E lá ele conta que ele foi visitar uma senhora rica, uma madame, que havia perdido seu filho de 8 meses. 8 meses o menino morreu. E a mulher estava revoltada contra Deus. Como que Deus fez isso comigo? Que Deus é justo, que Deus isso, aquilo outro. E aí o padre tenta acalmar, não é, sabendo da dor, lógico que é uma dor tremenda, mas estava vendo que ela estava blasfemando. Várias coisas que ela vai falando ali é blasfêmia. E aí ele vai falando, e chega uma hora que ela fala assim: padre, eu não quero saber. O que o senhor falar é blá 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 para mim, porque no fundo eu perdi meu filho, Deus tirou meu filho. Agora escuta o que eu vou falar, padre. Eu posso ir no inferno, mas eu nunca vou deixar de amar o meu filho. Aí o padre cata ela. Porque você está enganada. Porque não tem amor no inferno.
Não tem felicidade no inferno. Não tem jeito de ser feliz fora de Deus. Não tem jeito de ter amor fora de Deus. Ora, se eu não estou em Deus, se a pessoa está no inferno, ele diz assim: se você for para o inferno, seu filho está no céu, mas se você for para o inferno, você vai odiar o seu filho para sempre. Porque fora de Deus não dá para ter amor. Ninguém é capaz de fazer amor. Ninguém é capaz de fazer felicidade. Ou a gente dá nele, ou a gente não é feliz, ou a gente não ama. Então, o que vai acontecer? Você vai morrer de ódio pelo seu filho, porque vai ser seu filho que levou você no inferno. Aí ela se dobra, ela fala assim: padre, mas como que eu faço então para que eu esteja com meu filho para sempre e ame ele para sempre? Só tem um jeito: você ir com Deus. E aí ela se converte, depois ela pede confissão, tudo. Não dá para ser feliz fora de Deus, gente. Ou a gente cumpre os mandamentos, ou a gente fica infeliz. Você percebe isso na sua vida quando você não faz as coisas certo, quando você faz as coisas pela metade, você percebe que causa infelicidade, causa canseira. O padre sempre fala, né? Não fazer aquilo que Deus espera que a gente faça traz canseira na nossa vida. Quando você faz aquilo que tem que fazer, quando você cumpre os mandamentos, aquilo traz paz no seu coração. Segunda frase que o padre falou, que sai dos quintos dos infernos, que a turma repete hoje: cada um tem a sua verdade. Essa frase é satânica. Se você vem na missa e fala essa frase, você vai parar de falar hoje, porque é joio. Porque para nós não é cada um tem sua verdade. Para nós a verdade é uma pessoa, que não é eu, que não é você. Então nem eu nem você pode falar que cada um tem sua verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade. Eu não sou uma das verdades, eu sou a verdade. De forma que sou eu que tenho que me adaptar à verdade dele, e não eu dizer o que é certo e o que é errado. Por que o demônio tem feito as pessoas repetirem essa frase? Porque quando a gente repete uma frase dessa, no fundo a gente está se colocando no lugar de Deus. Porque se cada um tem sua verdade, sou eu que decido o que é certo e o que é errado. Sou eu que decido o que é pecado e o que não é. E é por isso que a gente chega na coisa esdrúxula dos dias de hoje, de achar que eu posso dizer: eu sou católico, mas eu acho que isso não é pecado. Eu sou cristão, mas eu acho que isso não é pecado. Meus irmãos, a gente vive em tempos de loucura, onde se nega a verdade objetiva, quanto mais a verdade espiritual. O que significa isso? Tem um escritor inglês chamado Chesterton, que ele vai dizer que vai chegar um tempo em que a gente vai ter que provar que a grama é verde. Já chegou. Aquilo que objetivamente você está vendo, as pessoas falam: não é assim. Isso é sua verdade, a minha verdade é outra. O que é a ideologia de gênero senão isso? Objetivamente é uma coisa, mas a minha verdade fala que eu sou outra coisa. E aí a gente tem que negar aquilo que não só os nossos olhos estão vendo, mas aquilo que é a própria estrutura da natureza, estrutura da essência das coisas, não só enquanto pessoas, mas enquanto... Repara como a gente vive em tempos, aquilo que os filósofos chamam de pós-verdade, que no fundo é tempo de mentira, tempo de relativismo. Às vezes tem um político lá, está discutindo um político com o outro, e ele sabe que ele não pode falar: você está mentindo, porque se ele fala da BO, não é? Então o que ele fala? Você está faltando com a verdade. No fundo é um jogo de palavras, mas que vai engambelando.
Mas veja como não tem sentido, gente. Se cada um tem sua verdade, por que tem prova na escola? Quando a professora falar um negócio dessa, ela tá perdida. Porque na prova você coloca o que se quiser lá e você vai falar para ela, não, mas isso aí é minha verdade. Qual é a capital do Japão? Aí você coloca lá, mitocôndrias. Não é? Isso aí é a minha verdade. Se cada um tem sua verdade, por que tem lei de trânsito? Se cada um tem sua verdade, por que não chove para cima? Porque existe uma estrutura do ser que a gente deve obedecer. Essa estrutura do ser, quem organizou é uma pessoa, Jesus Cristo. Eu sou a verdade. Então não sou eu que faço a verdade, sou eu que tenho que me adequar à verdade. Senão, de novo, a gente vê coisas esdrúxulas, do tipo assim, eu sou católico, mas sou a favor do aborto. Eu sou católico, mas eu acho que isso aí não é pecado. Eu sou católico, mas acho que sexo é de qualquer jeito, de qualquer forma. Meus irmãos, olha só. É a palavra de Deus que a sexualidade só é justa vivida dentro do casamento. Fora disso, em qualquer situação, é pecado. Mas eu não acho. É como se estivesse falando 2 mais 2 são 4, o cara fala assim, eu não acho. Não é? Mas a gente está nesse tempo. Carta aos Gálatas. São Paulo vai dizer que vai chegar um tempo em que a doutrina vai doer no ouvido da turma. Já chegou. Vai chegar um tempo, ele vai dizer, que ainda que um anjo viesse e proclamasse um evangelho diferente do que os apóstolos pregaram, você não aceite. Mas como o padre falou, infelizmente, até mesmo na igreja entrou esse cada um tem sua verdade. E é por isso que às vezes você vai confessar com o padre fala assim, isso aí não é pecado. O outro fala, não, isso aí é pecado. Aí você fica assim, e agora? E agora que você tem mãe, e essa mãe se chama igreja, então você vai perguntar para a igreja o que a igreja fala. Você vai no catecismo da igreja e vai ver, não, realmente isso aí ainda é pecado, não passou, daqui a pouco o padre vai falar disso. Não é você, não sou eu que mudo a verdade, gente. Eu não posso, no sentido na ideia de acolher as pessoas, eu colocar a verdade debaixo do pano. Quando Jesus estava fazendo o seu discurso da Eucaristia, muitos foram embora porque não acolheram aquela verdade. E Jesus não voltou atrás porque perdeu o discípulo. A verdade, ela é muito maior do que nós. A verdade nos vence. 2 mais 2 são 4. Você vai morrer e vai continuar essa conta. Quanto mais as verdades que vêm da boca de Deus. Então não sou eu que mudo a verdade. Não é porque todo mundo está fazendo. Outra frase que repetem por aí. Padre, mas Deus é misericórdia. Ele não vai mandar ninguém para o inferno. Meias verdades. Por que meias verdades? Porque, de fato, Deus é misericórdia. E, de fato, não é Deus que manda as pessoas para o inferno. É a pessoa que escolhe o inferno. E Deus continua sendo misericórdia. O Papa Francisco vai falar que a misericórdia, para ser de fato misericórdia, ela tem que andar junto com a verdade e a justiça, senão é blá blá blá. Eu não posso, por causa dessa falsa misericórdia, eu pegar a verdade e colocar debaixo do tapete e esconder a verdade. Olha o que Jesus fala. Então dirá aos que estiverem à sua esquerda. Como que as pessoas têm a capacidade de falar que não tem inferno? Malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O inferno não era para nós. Não era para a gente. Mas veja, qual é a grande tática do diabo hoje? O deboche do inferno. Para que você não tenha medo de ir para o inferno.
Mas você precisa ter medo de ir no inferno. São Francisco de Sales vai falar dos graus de santidade. Ele vai dizer assim: o primeiro grau de santidade é aquela pessoa que faz as coisas com medo do inferno, que já é bom, já não santifica. O mundo está assim porque o povo perdeu o medo de ir para o inferno. A segunda coisa São Francisco de Sales vai dizer, é fazer as coisas pensando no céu. É melhor do que o primeiro, mas ainda não é perfeição. O terceiro ponto da santidade, ele vai falar, e aí não é tão fácil de fazer, apesar de a gente achar, é fazer as coisas inteiramente e livremente por Deus, simplesmente por amor de Deus. Mas veja, esse primeiro degrau do medo do inferno, você tem que ter. Não é simplesmente medo do fogo, que vai ter fogo. São Tomás fala isso, a igreja diz isso. Veja, um fogo interno e um fogo externo, porque aqueles que ressuscitarão para baixo vão sofrer no seu corpo. E como o corpo ali, pensa só, quando que o fogo aqui, o fogo natural, ele acaba? Quando ele não tem mais matéria para queimar. Está queimando a madeira lá, acabou a matéria, acabou a madeira, o fogo acaba. Mas quem está no inferno, o corpo fica para sempre. Então, o fogo também fica para sempre, internamente e externamente. Internamente, o que é esse fogo? Ficar sem Deus para sempre. Você tem que ter medo de ficar sem Deus para sempre, gente. Olha a confusão dentro da igreja hoje, em que as pessoas têm medo de falar do inferno. Mas veja, falar do inferno é misericórdia, é alertar você. É alertar você. Veja, a palavra que Jesus mais falou no Evangelho, depois de reino dos céus, foi do inferno. Por que Jesus fez isso? Para dar medo em você? Não, para você ficar atento. Porque qualquer um aqui que está vivo pode cair nessa desgraça. E aí, pensa só, o que é ficar sem Deus para sempre? Se você está sofrendo hoje, se está com uma doença, uma depressão, uma ansiedade, é difícil, não é difícil? Agora pensa só, você ainda tem esperança de amanhã. Você pensa assim, amanhã eu vou ficar bom, amanhã eu vou melhorar. Mas quem está no inferno não tem mais amanhã. É sem Deus para sempre sem Deus. Daqui a pouco a gente vai celebrar Santo Inácio de Loyola. E Santo Inácio de Loyola, quando faz os seus exercícios espirituais, a primeira meditação que ele pede para que a gente faça é: e se eu for para o inferno? O mundo não tem mais medo do inferno. Você veja, é capa de disco, é seriado, é cinema, é comercial, é deboche que se fazem do inferno, parece que do inferno que é legal, né? Que fica lá festança, fica churrasco, amanhada, tal e coisa, tal. E o céu, aquela coisa chata, né? Anjinho tocando harpa, aquela coisa toda, não sei o quê. E o inferno sempre o malandrão, é o esperto, porque é tática do inimigo já para você não temer o inferno. Porque esse inferno não dá medo. Agora, duro quando o joio é falado dentro da própria igreja. Meus irmãos, o inferno e o demônio não é a principal pregação da igreja, mas ela faz parte. E é preciso colocar você diante da verdade e ver que há um perigo, sim, da gente se perder. O Papa Bento vai falar assim, que falar que não tem inferno é a mesma coisa que dizer que no dia da ceia eterna, a hora que a gente estiver no céu, vai sentar na mesma mesa a criança que foi violentada com o violentador. E eles vão sentar ali como se nada tivesse acontecido. E aí ele vai falar, eles podem sentar na mesa eterna? Podem, desde que essa pessoa tenha se arrependido. Por vezes a gente acha que esse perdão de Deus é barato. É simplesmente Deus, como se fosse ponto negativo, sabe? Quando você
tirava ponto negativo na escola, você ficava fazendo bagunça lá. Qual que é o seu número? Aí botava um ponto negativo lá. Depois você ficava chorando para a professora. Professor, tira. Ela pegava, tirava e pronto. Não é assim, gente. Custou caro. Quando Jesus vai e perdoa a pecadora, lembra? Vai em paz, teus pecados estão perdoados, nem eu te condeno, mas não torne a pecar. Não é simplesmente ponto negativo que tirou, pode ir embora que eu tirei seu ponto negativo. O que aconteceu ali? Aconteceu que Jesus falou assim: daqui a consequência do seu pecado para mim. Esse pecado que você fez, pela palavra, você tem que morrer. Mas não é você que vai morrer. Quem vai morrer no seu lugar sou eu. Pode ir em paz. Quando você vem confessar, é isso que acontece. Quando você vem confessar e se acusa e fala ali, se fosse, por exemplo, ser levado em conta o pecado, a gravidade do seu pecado, era inferno. E não só inferno, era como se o padre falasse assim: ó, acabou a sua confissão? Acabei. Então, vai lá no fundo que vai ter a pastoral do apedrejamento. E aí você vai ser apedrejado e daí fica de boa. Por que você não é apedrejado? Porque Jesus fala assim: daqui esses pecados, eu vou morrer no seu lugar. E ele morreu. Padre, mas Jesus viveu antes de mim. Para Deus não tem tempo. Repare então que não é ponto negativo ou ponto positivo, há uma consequência. E a gente tem que ter esse receio. Olha, se eu fizer essa traição, se eu deixar de vir na missa hoje, se eu roubar isso aqui, e se de repente depois eu morro? Você já pensou? A maior riqueza que você tem hoje, gente, se chama vida da graça. É quando você não está em pecado grave. Agora olha como as pessoas têm tratado a vida da graça. Porque qualquer coisinha não vem na missa, que é pecado grave faltar. Por qualquer coisinha já bebe, já fica bêbado, já adultera, já cai em pecado de sexualidade. Todos os pecados de sexualidade são graves, todos. Outra frase do joio. Ah, pai, eu não acho isso, lembra? Pergunta para sua mãe, que se chama igreja. Vai no catecismo e vê se não é isso que o padre está falando. Ah, mas eu vi um padre falando tal coisa. Ah, mas eu vi um bispo falando tal coisa. Pergunta para sua mãe, que é a igreja. O que a igreja fala? Vivemos em tempo de confusão, gente. De joio, de muito joio dentro da igreja. Por isso, siga sua mãe, que é a igreja. Nisso, a gente vê gente falando assim: ah, mas isso não é pecado. Isso foi no tempo de Jesus, isso não é mais pecado. É isso que Jesus falou? Jesus falou assim: ó, se todo mundo estiver fazendo, aí não é mais pecado? Não é isso que Jesus falou. Ele falou assim: em verdade vos digo que até o céu e a terra passarem, nem um pingo de i jamais passará da lei. Nem um pingo de i pode passar da lei. O Espírito Santo não é esquizofrênico. Fala um negócio aqui e outro lá. Aquilo que ele fala permanece para sempre. Presta atenção para não cair nessa mentira de hoje, de que, mas todo mundo está fazendo, então está todo mundo indo para o inferno. Esses dias o padre falava, aqui mesmo na São Francisco: e se Jesus entrasse agora, nessa porta, e falasse assim: agora é o julgamento? Vocês acham que a maior parte das pessoas iam se salvar? Olha como é que está a coisa, gente. Ah, mas Jesus é misericórdia. Você lembra quando Jesus fala que quando eu voltar, será que eu vou achar fé sobre a terra? Aquilo que o padre sempre fala: você já é resto. Você já é sobra. Você é dos poucos que acreditam. Você já é resto. O padre já falou
de uma enquete que aqui do Brasil, de que dos católicos, 8% dos católicos vão na missa no final de semana. 8%, gente. Agora, desses 8%, ainda tem muita gente que está daquele jeito ainda. Na sua família, veja quantos que seguem lá. Filho, marido, esposa, primo, tio. Quantos seguem de verdade? Você já é resto. Lá no seu serviço, você é resto. A maior parte não segue. Lá na escola, na faculdade, que mundo que nós está então? Num mundo preparado para o anticristo. Acorda, gente, que o joio está aí. Outra frase do joio: se aceite como você é. Vira e mexe aí, ó, desenhinho, filme, seriado, novela, livro, faculdade, professor, fica falando, não, você tem que se aceitar como você é. Mas não é isso que Jesus falou. Se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo, renuncie aos seus desejos, renuncie às suas intuições, ao que está no seu coração, renuncie a si mesmo. Ah, padre, mas eu nasci assim e vou morrer assim. Então você vai para o inferno assim, porque você precisa mudar, você precisa renunciar. Você não pode se conformar com esse homem velho, com essa mulher velha que está aí. Se você se conformar, eles vão vencer. Essa sujeira que está aí dentro vai vencer. Se você deixar o seu carro para a banguela, gente, na banguela é para baixo que você vai. Não é para cima. Para cima precisa de um esforço. Você precisa lutar. Mas não, se aceite como você é. Só faltou o demônio assinar isso. Nenhum santo se conformou com aquilo que ele era. Nenhum santo. Olha São Francisco, o que ele era? O que São Francisco era? O que Maria Madalena era? Hoje em dia Maria Madalena, o que ela era? O que era uma Santa Clara cheia de mimo, cheia de riqueza, preocupada com a beleza? O que era um São Francisco de Sales, que era um rasgão, que era um briguento? O santo não aceita quem ele é. Ele renuncia a si mesmo. Aí vem assim, né? Se aceite como você é, porque Deus ama como você é. Olha como é meia verdade. É lógico que Deus ama, independente de qualquer coisa, gente. Mas se a gente ama a Deus, a gente tem que mudar. Outro joio. Basta ser uma pessoa boa. Não mato, não roubo, pago meus impostos, uso máscara, passo álcool gel. Não é? Mas Jesus não falou isso. Jesus falou: sede santos, como o vosso Pai é santo. A gente que está na igreja, a gente corre o risco de uma tentação que Santa Teresa fala na terceira morada, que é a maior parte que a gente está. Que a gente já sabe da importância, já gosta de certas coisas de Deus, mas a grande tentação é o seguinte: tá bom o que eu faço. É a tentação do bom cidadão. Tá bom o que eu faço. Porque se eu querer ser santo, aí eu vou ter que abandonar certas coisas, aí eu vou ter que carregar a cruz, aí eu não vou poder reclamar, aí eu vou ter que rezar mais, aí então tá bom o que eu faço. Mas meus irmãos, não dá para ir para o céu assim. De novo, não é escola, não é que você tem que tirar nota 5. Só uma coisa importa na vida: se você vai para o céu ou não, se você vai ser santo ou não, é só isso que importa na vida. Então, ou eu vivo de fato uma radicalidade de querer ser santo, ou eu não vou aguentar. Semana passada, você lembra o Evangelho, Jesus jogou a semente, Jesus fala do semeador jogando semente na pedra. A muda, ela começa a crescer, mas ela morre, porque ela não tem raiz.
Se existe uma palavra que a gente tem medo de ser chamado nos dias de hoje, é de radical. Você é um católico radical. Primeiro que a gente não é. Segundo que radical na Bíblia significa ter raiz. Jesus falou semana passada que quem não tem raiz não aguenta. Você precisa ter raiz. Você precisa viver o Evangelho de modo radical. O que é um muçulmano radical? Um muçulmano radical, ele vai, sobe num prédio, explode um prédio. O que é um cristão radical? Os santos. Não é? Quando você olha para a sua vida de oração, você pode achar que está fazendo muito já. Quando você olha para as pessoas da sua família, para as pessoas do seu trabalho, para as pessoas da sua escola, da sua faculdade, você pode achar que está fazendo muito. Então não vou exagerar para não ser radical. Mas não é para a turma da sua casa, da sua família, do seu trabalho que você tem que olhar. Porque eles não fazem nada. Então, o pouco que você faz vai parecer muito, vai parecer exagero. Para que você tem que olhar? Para quem chegou lá, para quem já é santo. Sede santos, a palavra é um mandamento, Deus está mandando. Sede santos como vosso Pai é santo. Quando alguém falar que você é radical, você pensa assim: se eu sou radical, São Francisco é o quê? Se eu sou radical, o Padre Pio era o quê? Que rezava 30 terços por dia. João Paulo II é o quê? A gente não é nada na fila do pão, gente. Não é nada. Mas a tentação nossa tá bom o que eu faço. Já vou na missa domingo, pago meus impostos, vou se esquivando de fazer uma maldade ali ou outra, mas não tenho vida de oração, não tenho vida eucarística, não tenho vida da palavra. Não quero de fato ser santo. Ou a gente é santo ou a gente não é nada. Veja, ser de santos não basta só ser uma pessoa boa. É preciso viver santidade de vida. Penúltima frase. Mas todos os caminhos levam a Deus. Não, gente. Só um caminho leva a Deus. Jesus Cristo, eu sou o caminho. Olha o que ele fala, olha o que é o Evangelho. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Como a gente tem medo de dar testemunho e falar de modo claro, você precisa se converter à pessoa de Jesus Cristo. A gente tem medo de falar nos dias de hoje, porque a gente não quer ser radical, a gente não quer ser tratado como medievalista, mas há um mandamento de Deus falando isso, de Cristo falando isso: ido pelo mundo, anunciai o meu evangelho a toda criatura e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas agora a gente acabou de ver, olha como tem confusão, uma pessoa dentro da igreja falando assim: olha, esses jovens que estão vindo aqui para a Jornada Mundial da Juventude, a gente não quer converter ninguém à pessoa de Jesus Cristo. Olha a mudança que está tendo dentro da igreja. É sim a pessoa, ninguém vai ao Pai se não for por Ele. A gente tem o receio de falar de Jesus, a gente tem o receio de dar testemunho da pessoa de Jesus, a gente se incomoda com as coisas de Jesus, a gente se incomoda de, está frio na missa, mas está calor, mas está demorando, mas isso, aquilo outro. Se a gente não aguenta ficar na casa dele, como é que a gente vai aguentar ficar no céu? Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ele é o nosso Salvador, vai dizer São Pedro nos Atos dos Apóstolos, a hora que ele faz o discurso, ele vai dizer: há nenhum outro nome que nos traz salvação. Por que tanto receio de falar que Jesus é o nosso Salvador? Não só com palavras, mas também com a boca. Porque a gente tem medo com a vida, porque a gente tem medo das consequências na escola, na faculdade, no trabalho. Então a gente é tudo um frouxo.
E aquilo que o Pai está falando desde sempre: o mundo se prepara para perseguir cristão. O mundo se prepara para perseguir cristão. Abra seus olhos. Como é que vai ser se você não tiver raiz? Como é que vai ser se na hora que precisar eu não falar que Jesus é o único Salvador? Como é que vai ser? Se agora eu já estou com medo, se agora eu já me escondo. A gente tem medo de pagar a consequência do Evangelho. Olha para os mártires, olha o que eles deram a vida. E aí a gente fica aí com manha, por causa que está frio, está calor. Ah, não vou rezar. Ah, porque demora. Ah, porque isso, aquilo, outro. Ah, porque o que vão pensar de mim? Ah, porque o professor vai me perseguir. Meus irmãos, o padre falou semana passada e vale de novo. Por que a cidade nova não está convertida? Por causa da nossa frouxidão, começando por mim, porque a gente tem medo, mas nem subiu a água ainda. Por fim, não preciso da igreja, eu busco Jesus direto. Não, gente, você precisa da igreja. É a igreja que dá os sacramentos, é a igreja que dá a palavra, é a igreja que dá a salvação, é pela igreja que a salvação de Jesus Cristo chega para você. Não existe cristão anônimo. Olha o que Jesus fala: quem vos ouve, a mim ouve, quem vos rejeita, a mim rejeita. Você se lembra quando Saulo, ele cai lá na estrada de Damasco, e Jesus aparece para ele. Jesus já tinha ressuscitado, Jesus já estava no céu. Jesus pega e fala assim: Saulo, Saulo, porque você me persegue. Saulo não estava perseguindo a pessoa de Jesus, Jesus já estava lá em cima. Saulo estava perseguindo quem? Os cristãos. Perseguir os cristãos é perseguir Jesus Cristo. Essa é a igreja de nosso Senhor. Essa é a igreja que traz a salvação de Jesus Cristo para nós. Essa igreja você tem que amá-la, você tem que rezar por ela e corrigir e rezar para que o Senhor afaste o joio. Porque deixa eu dizer para você, de 8%, na hora que a água subir ainda é muito. Ainda está muito 8%. Essas são 10 frases do joio, mas o padre vai dar um bônus para acabar. A frase do joio é assim: o feminismo favorece as mulheres. O feminismo arrebenta com as mulheres. Qual é o evangelho de fato? Todas as gerações me chamarão bem-aventurada. O modelo de mulher não é a Frida, não é Simone de Beauvoir, não é a Xuxa. O modelo de mulher é a Virgem Maria. É nela que você, mulher, você jovem, tem que se espelhar. Para de achar que tudo é força do patriarcalismo, do capitalismo, e disso, aquilo, outro, e você vai sendo massa de manobra. Aquilo que o próprio Lenin vai falar de o idiota útil. A pessoa que você, e aqui entra também nós homens, que a gente tem que se espelhar, é a Virgem Maria. Você se lembra que a passagem vai dizer que ela guardava tudo no seu coração. Guardava o quê? O Evangelho da verdade, e não o joio. Abra seus olhos, o joio está aí. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso.